Olá a todas, boa noite, boa tarde. Estou falando aqui de São Paulo, nesse calorão, tá uns 35 graus hoje. Estamos aqui meio assim derretendo. Mas como o assunto é conviver com um mundo maluco, um dos aspectos desse mundo maluco certamente é o clima, é o tempo. Mas antes de começar, duas coisas. Esta noite também estávamos para fazer uma transmissão do nosso curso de meditação online, educação à distância, EAD. Então, tem muita gente desse curso que está conectado, porque não podia, obviamente, ter dois programas ao mesmo tempo. Então, nós convidamos as pessoas que estariam fazendo o seu curso de meditação Raja Yoga à distância para também assistir esta transmissão. A segunda coisa é que esta ideia do título é de um pequeno vídeo do meu canal no YouTube e Facebook chamado Viver e Meditar. Então eu resolvi pegar o assunto e expandir um pouco no assunto. Então eu tenho uma apresentação em PowerPoint que eu vou explicar e depois vamos abrir para alguma pergunta eventual de vocês. Tudo bem? Então me dá um tempinho, eu vou ir para a transmissão. E, primeiramente, este assunto do mundo maluco, na verdade, está baseado numa frase que os militares americanos usaram quando a Guerra Fria, que estava terminando, aqui você vê a queda do muro de Berlim, que foi um grande símbolo da queda, do fim da Guerra Fria, que aí foi substituído por outras conclusões que nós sabemos. E justamente naquela época, os americanos militares decidiram que o mundo pós-Guerra Fria era um mundo VUCA. Aí eles usaram esse nome, VUCA, que em português seria VICA, que significa basicamente um mundo volátil, o V, um mundo incerto, ou seja, uncertain em inglês, um mundo complexo e um mundo ambíguo. E com o tempo, essas características a tendência foi piorar, ou seja, o mundo, desde aquela época, cada vez mais volátil, cada vez mais incerto, cada vez mais complexo e cada vez mais ambíguo. E justamente se tornou não apenas uma colocação dos militares, mas também teve um impacto também na nossa forma de aprender na educação. E por causa dessa crescente complexidade, por exemplo, em muitas matérias, o que você está estudando na universidade, por exemplo, no começo do ano, já no fim do ano já não vale mais o que você estava estudando no começo, porque a complexidade cresce de uma forma vertiginosa. E também, obviamente, porque nosso mundo gira em torno das economias, então virou um tema, uma consideração no mundo corporativo, que o mundo volátil, ou seja, poderia explodir em qualquer momento, um barril de pólvora, esperando uma faísca. E aí, em muitas situações sociais, ambientais, econômicos, o próprio mercado, o fluxo é tão grande, o sobe e desce é tão assim prevalente que não dá para saber. E aí você analisa qualquer país, a diferença, o intervalo entre aquilo que temos de fazer
só para sobreviver, o que somos capazes de fazer é uma diferença muito grande. E é por isso que as coisas são voláteis, são incertos, porque não se sabe o que vai acontecer. Se vai, ontem, por exemplo, no nosso centro de retiros em Serra Negra, houve uma tempestade de granizo que destruiu todo o telhado, destruiu nossos painéis solares, etc. e tal, estava completamente inesperado. Você começa o dia com sol maravilhoso, no fim do dia tem uma tempestade que destrói tudo. Em muitos sentidos, o mundo é incerto. Também é um mundo complexo. Aqui você tem um complexo viário em Xangai, na China. Eu acho que nem o Waze consegue acompanhar essa confusão aí. Se você pega uma saída errada, você demora pelo menos 40 minutos para voltar para onde você estava. Então, muitas coisas do mundo nós não entendemos. De acordo com o grau de complexidade, você também tem um grau de imprevisibilidade. Isso aí você sai de casa, num dia quando não tem trânsito, você leva 20 minutos, mas por causa da complexidade, da quantidade de carros, da quantidade de ruas e saídas, mão dupla, mão única, etc. e tal, você não tem ideia exatamente quando você vai chegar no seu destino. Então, a complexidade, a imprevisibilidade, o sistema financeiro é tão complexo e por isso tão imprevisível, de maneira que as bolsas de valores são enormes cassinos, em que você aposta num futuro que não aconteceu ainda com dinheiro que não existe. Então, é uma coisa extremamente instável. E é por isso que também existe essa expressão de ambiguidade. Quando há uma confusão de entendimentos, que a mesma coisa pode significar 1, 2, 3, 4, 5 coisas para diferentes grupos. Uma interpretação, uma segunda interpretação, e aí ficamos assim assoberbados pela informação e as contradições que são contidas na informação. Por exemplo, estamos aqui sofrendo esse calorão. Eu também sei que na Austrália, que é onde eu nasci, tem temperaturas essa semana 45 para cima, que é para Sydney, para Melbourne, né? São temperaturas completamente impossíveis no passado, mas está acontecendo. E aí as pessoas pegam as informações sobre os climas e uns interpretam de uma maneira que estamos indo numa velocidade rápida diretamente para um precipício ambiental, e outros interpretam exatamente as mesmas informações de outra maneira e dizendo que não tem problema nenhum, é outra coisa. E não existe tal coisa como o aquecimento global. E aí essa ambiguidade, especialmente o povo que vota, eles não sabem exatamente. Eles estão com esse indivíduo aqui cercado de informações contraditórias. Uns falam uma coisa, outros falam outra coisa. E aí haja discernimento para entender o que está acontecendo. Por isso que o mundo é maluco. E aí isso afeta os governos, como a gente vê, afeta também as empresas, que hoje em dia estão globalizados e instalados e praticamente o mundo do ponto de vista das empresas e suas instalações, sua, entre aspas, colonização do mundo pelas empresas, você tem apenas um mercado único, grande, e com suas diversas versões locais. Por isso que uma coisa que acontece
na Turquia afeta o dólar, uma coisa que acontece na Rússia afeta a Bolsa de Valores em Londres, por exemplo, e assim por diante. É um nervosismo permanente. E aí também afeta a sociedade civil organizada, as ONGs, que tentam fazer o melhor, mas não tem os recursos necessários e muitas vezes não tem o poder, especialmente. São tolerados, entre aspas, pelos governos, as organizações não governamentais, mas tem muitas ideias, mas não tem muito poder para implementar essas ideias e nem tem muito dinheiro. E assim tem muita gente de boa vontade e o planeta está sofrendo, ficando cada vez mais maluco. E aí sobra, portanto, o indivíduo nessa história, que também está se desintegrando de certa forma, como essa imagem mostra, né? A integração individual está seriamente ameaçada por causa da fragmentação externa e pela fragmentação interna, que temos muitas ideias, muitos desejos, muitos pensamentos, muitos sentimentos, pedaços da nossa vida que circulam, entram em conflito uns com os outros e criam uma visão não apenas fragmentada do mundo externo, mas uma visão fragmentada de nós mesmos. Portanto, eu sei que o mundo VUCA, essa palavra bem usada, especialmente no mundo corporativo, e que aqui seria VICA, né, volátil, incerto, complexo, ambíguo. Mas temos possibilidades. Temos uma possibilidade de entender o mundo de outra maneira, de abraçar as coisas de outra maneira, de ter uma perspectiva um pouco mais espiritual. E, na verdade, sinceramente, eu acredito, já que todas essas coisas que eu mencionei são criações humanas, né? Tudo que eu falei, essa volatilidade é a volatilidade dos nossos seres, das nossas mentes, das nossas conclusões. A incerteza e o medo que se instalaram dentro da gente, a complexidade que nossos sistemas, que nós inventamos, estão criando. E, de certa maneira, nós representamos, a raça humana representa uma ameaça séria às outras formas de vida no planeta. É exatamente, você vê a definição de uma praga, a humanidade virou, de certa maneira, uma praga para esse mundo, da maneira que vive, de uma forma inconsequente, de uma forma inconsciente. E isso, inclusive, pessoas de boa vontade, são também ignorantes de muitas coisas. Eu estou dizendo que é possível abraçar as coisas de outra maneira, mas também temos de entender as coisas de outra maneira. E, certamente, os conhecimentos, se nós olharmos o futuro próximo, que tende a piorar. Sabe? Boa notícia, né? Que a volatilidade ficará mais volátil, que a incerteza crescerá, que a complexidade ficará mais complexa ainda, e a ambiguidade das informações mais ambígua. E, portanto, de repente, tudo que nós aprendemos no passado, até agora, sobretudo, poderá não servir para o nosso futuro. Eu me lembro de uma vez estávamos organizando uma conferência sobre a sustentabilidade em Curitiba, na Federação das Indústrias de Paraná, e aí convidaram lá pessoas expertas mundiais para considerar novos indicadores que teríamos de estar olhando se estávamos querendo
um futuro mais sustentável. E aí cada um veio e falou. Eu me lembro claramente uma pessoa da Universidade de Harvard, da área de saúde pública, em que ele estava mostrando os estudos, indicando que com o aquecimento global, algumas bactérias que estavam congeladas, né, nessas áreas de gelo, agora foram liberadas e não são conhecidas, e, portanto, novas doenças iriam aparecer. E cada vez mais novas doenças. Ele estava dizendo que nossa capacidade de criar remédios e entender as doenças não vai ser capaz de acompanhar o crescimento de novas doenças e novas necessidades de medicina. E aí, assim por diante, cada um veio e falou, um que era o diretor de habitação, da área de habitação da ONU, que falou sobre a favelação no mundo, o crescimento de favelas, a urbanização, que a partir de 2008, tem mais gente morando em cidade que nos campos, no mundo como um todo. E que as pessoas vêm para as cidades, não tem para onde ir, vão para a favela. Então, o crescimento dessas manchas, assim, humanas, infelizmente, tem que dizer assim, essas manchas urbanas aparecem cada vez mais. Então, todo mundo está vendo. E outro que era da World Wildlife Foundation, o WWF, que é uma ONG muito importante na área ambiental, e o presidente mundial estava lá, ele estava explicando como, quando a gente estava sentado lá na Paris, eu estou falando, como, sei lá, 10 anos atrás foi. Ele estava falando, durante as nossas sessões aqui, a cada 5 minutos, uma espécie está se tornando extinta. Enquanto a gente está sentado aqui, ele mostrou os números horrorosos. Enfim, cada um pintou um aspecto desse mundo maluco e deixou todos assim um pouco apreensivos, obviamente. E é óbvio que talvez aquilo que nós conhecemos em termos da nossa tecnologia, em termos da nossa expertise, pode servir para algumas coisas, mas não servirá para reduzir a complexidade, nem atender às necessidades criadas por ela. Enfim, finalmente nós temos que ir para dentro e começar a descobrir quem somos e trabalhamos isso. Por isso que eu proponho outro acrônimo, não VUCA, mas um acrônimo que eu estou dizendo que é FIO. Força interior, entendimento, estabilidade, liberdade. Como uma resposta, já que não podemos, assim, controlar o caos e suas ramificações, não podemos controlar outras pessoas, devemos controlar nós mesmos um pouco melhor, e podemos fazer isso. E, de repente, nós, pelo menos, possamos não apenas aprender a ajudar nós mesmos, mas certamente seríamos capazes de ajudar mais gente se nós tivéssemos um pouco mais de força interna, um pouco mais de compreensão, não da complexidade, mas das leis por trás das coisas. E um pouco mais de estabilidade para poder, então, apontar novos caminhos. E certamente a liberdade suficiente do nosso passado, ou seja, essa parte de desenvolvimento de força pessoal, e que eu acho que é onde tudo começa. Primeiramente, eu tenho que saber onde está
onde colocar a chave e também tem que estar a chave na mão. Essa chave na mão é um trabalho interno. Então, por exemplo, e aí eu gostaria de fazer, depois de cada um dessas letras, F, E, L, eu gostaria de conduzir uma pequena meditação, depois de cada uma das letras, para, pelo menos, eu, como indivíduo, posso conviver melhor com esse mundo maluco e eu posso inspirar outros também. Mas essa questão da força interior, primeiramente eu tenho que aprender a parar. Eu tenho que ir para dentro. E obviamente isso significa que eu tenho que saber para onde ir quando eu vou para dentro. E eu tenho que entender também o que significa dentro. Dentro de quê? Não é dentro do corpo, é dentro do cérebro. E por isso que eu vou explicar na forma de uma meditação, depois de mostrar esses pequenos pontos. Eu tenho que sentar-me no meu assento de comando, onde todas as informações chegam a mim, né, que existe um lugar entre os dois lados do cérebro, alguns centímetros atrás do meio da testa, onde a gente poderia dizer que é o nosso assento de comando, e daí de onde nós podemos ter uma melhor possibilidade de lidar com esse mundo maluco. Eu tenho que sentir as minhas qualidades mais profundas. E assim, só com esses 4 itens, vamos fazer um exercício. Ok, o mundo está acontecendo, essas confusões que eu mencionei estão acontecendo, estão crescendo. Existe a incerteza que gera medo e ansiedade, certamente existe volatilidade que gera nervosismo, existe essa complexidade que gera confusão e também a ambiguidade que gera confusão e briga até. Tudo bem, está acontecendo e não tem que ir muito longe para ver evidências disso. Mas nesse instante, vamos parar, ok? O mundo está acontecendo e eu estou prestando atenção ao momento que está acontecendo à minha volta. Tem algumas poucas coisas que estão acontecendo aqui perto. O som da cidade, o som do jardim, de repente. Se você está num lugar com mais natureza, o som de passarinhos, você está cercado por 360 graus de coisas físicas aqui onde você está. E um pouco mais distante, você sabe que esse mundo maluco está fazendo sua parte, está girando. Imagine quantas cenas, em quantos lugares, com quantos atores estão acontecendo nesse momento. Em casa, na rua, nas empresas, nos parlamentos, na rua, no campo. Tantas coisas estão acontecendo. E aí eu vou para dentro. Eu estou nesse estado internalizado, mesmo ciente das coisas que estão acontecendo à minha volta. E igual que estou sentado no meu assento físico, vamos visualizar um assento sutil atrás do meio da testa, alguns centímetros atrás, onde eu posso me sentar mentalmente. Nesse lugar que chegam as informações dos sentidos, e também nesse lugar eu
posso dizer que estou no centro não apenas de 360 graus de coisas que estão acontecendo à minha volta, estou no centro da minha vida. Então, existem situações, cenas mais pessoais, relacionamentos e conexões com pessoas, com objetos, com situações que formam uma rede. Eu também estou sentado no centro dessa rede. E aí, porque eu estou sentado no assento de comando, eu tenho essa sensação de soberania. Mesmo assim, o mundo pode estar fazendo o que está fazendo, mas eu tenho esse senso de soberania. E aí, como eu parei e fui para dentro, como eu retomei as rédeas, digamos, ao sentar-me nesse assento de comando, eu também posso sentir que, nesse estado, eu sou um ser de paz. Que nesse estado eu sou um ser de luz. Basicamente, sou um ser amoroso. Eu sou esse pequeno filho de Deus, com qualidades parecidas. Então, praticar, desenvolver essa força interior é um grande passo. Porque quanto mais força você tiver, de dentro para fora, você vai ser capaz de lidar com as consequências ou ramificações de situações externas. E aí, por exemplo, eu com força, eu posso ajudar outros, dando força. Agora, se eu não tenho força, não posso dar força. E você dá um conselho e não dá força, você tende a gerar mais medo. Então, o segundo aspecto, como falei, é o entendimento. O F desse acrônimo FIO é força interior, e o E é o entendimento. É o entendimento das coisas do mundo, é o entendimento do contexto, é o entendimento de quem, como você é e quem você é. Entendimento desse momento da história, inclusive, a relação entre as pessoas e suas culturas, inclusive entender a razão de culturas e religiões diferentes. Existem razões mais profundas. Assim, para mim, o entendimento se resume a entender que estamos numa grande peça de teatro em 3 dimensões, de dimensões gigantescas, que esse mundo, como Shakespeare dizia, é um grande palco, e nós todos somos atores, e cada ator tem um papel. Eu tenho o meu papel. Eu não posso desenvolver o papel de outro, nem mudar o papel de outro. Cada um é cada um. O que eu tenho que fazer é entender como desempenhar melhor o meu papel e como me inserir melhor com a forma em que os outros atores nessa grande peça estão desempenhando os seus papéis. E aí, de repente, através de ser um exemplo, eu posso inspirar melhores atuações nos outros. Agora, eu não posso controlar a atuação, eu posso inspirar a atuação de outros, mas não posso mudar a atuação. E aí entender que há um processo por trás de tudo. Inclusive, existem leis. Uma das leis é a lei de karma, que é tão, assim, inexorável, que tudo que acontece é uma ação ou uma reação de algo. É uma causa ou um efeito de algo. É uma recompensa ou um acerto de algo. Então, individualmente, os atores humanos são movidos
por esse processo kármico. E aí, se você fica numa esquina olhando para o movimento, a dinâmica do movimento da vida, uns indo, outros vindo, muita movimentação, moto, motocicleta, bicicleta, carro, ônibus, todo mundo correndo, especialmente nas grandes cidades. Como tenho passado muito mais tempo no nosso centro de retiros, e eu estou agora em São Paulo, hoje tive que sair no trânsito, eu estava completamente desacostumado de lidar com tanta gente na rua. Mas mesmo assim, cada um levando seu mundo consigo, cada um indo para um pedaço do seu mundo, indo para outro pedaço do seu mundo, sendo movido pela necessidade de acertar algo, de dar algo, de receber algo, bom ou ruim, né? Mas há um processo por trás de tudo que é inexorável. E não é Deus que está jogando um enorme jogo de xadrez, e que nós somos os peões, né? As pecinhas pequenas de um jogo de xadrez, mas cada peça se move. E cada peça se move pelo seu passado e pela necessidade de acertar alguma coisa do seu passado, ou boa ou ruim, né? Então, felizmente, há uma razão para os acontecimentos. Ninguém é inocente. Se a gente pudesse ver o panorama dessa peça e as atuações de longa data, de muitos nascimentos dos atores, a gente entenderia perfeitamente por que tais coisas acontecem de tal maneira com tais atores. Eu não tenho que entender as razões, basta saber que existem alguma razão óbvia e lógica. Não é tudo acidental, não é tudo por acaso. Tudo se move nos trilhos de um processo inexorável. E isso nos ajuda a entender o contexto. E, além disso, historicamente, houve um processo, nós entendemos que quando a população da Terra era muito pequena, as coisas, obviamente, eram muito melhores. Não é que nossos ancestrais eram homens de caverna, mas eram as próprias divindades das nossas lendas. E é por isso que todos os povos antigos acreditavam, todas, 26 civilizações antigas acreditavam que seus ancestrais eram seres mais elevados, divinos, que o passado na Terra foi um paraíso terrestre, e que o inferno e o paraíso não são lugares diferentes, são épocas diferentes. E que agora estamos na época do fim do inferno, que não há lugar pior que este. Então, essa volatilidade, essa complexidade é própria, né? Essa ambiguidade são sintomas próprios daquele mundo infernal, onde os fogos não são fogos físicos, mas são os fogos de pensamentos inúteis, de vícios e maus hábitos e pensamentos inúteis. E se eu entendo que estamos numa época quando tudo está mudando, que as coisas irão piorar um pouco mais, mas a longo prazo, esse mundo que é o inverno da história voltará a ser a primavera da história. Então vamos fazer outra meditaçãozinha aqui, especialmente reforçando essa ideia de ser o ator na peça. Então vamos parar de novo, vamos ir para dentro, vamos sentar-nos de novo nesse assento de comando e vamos assumir isso, que eu tenho um papel a desempenhar assim, nesse momento. E a minha escolha é desempenhar um papel ruim,
desempenhar um papel de confusão, ou desempenhar um papel que é realmente útil para a humanidade. Essa é a minha escolha, eu posso decidir isso. Eu sou esse ser espiritual. Igual que todos os seres têm seus papéis, bons ou ruins, eu tenho o meu papel. Mas esse bom ou ruim é em termos de impacto e efeito. Eu posso, através da maneira que eu falo, a maneira que eu vejo as coisas, interajo com as pessoas, eu posso ter uma atuação melhor, inspiradora, para ajudar, que o mundo precisa de uma ajuda nesse momento. Então eu sou esse pequeno ser de luz, desempenhando um papel através da minha forma física, que é o corpo, que é a minha vestimenta. Nesse grande palco, eu me encontro com outros atores, e a minha atuação não é uma atuação assim, é uma atuação mais heróica nesse momento. Eu posso resgatar esse herói que está dentro de mim, e aí falar melhor, e agir melhor, pensar melhor, e, portanto, fazer uma melhor performance nessa peça. Tudo bem? Vamos continuando. E outra coisa desse acrônimo, FIO, força interior, entendimento, agora é estabilidade. E a estabilidade, especialmente se o mundo externo, como está vendo aqui, o cara tornou sua guarda-chuva num barquinho, ele está numa enorme tempestade. E muitas vezes a vida, nós sentimos assim, o guarda-chuva virou o barco. E aí você vê o entorno tão violento, tão tempestuosa às vezes. Mas nenhuma tormenta, nenhuma tempestade dura para sempre. Especialmente se internamente eu tenho os ingredientes para fortalecer a minha estabilidade mental e emocional. Por exemplo, a grande fonte de estabilidade é Deus, que de tudo que está no universo, Deus é aquele que é a mais estável. Uma característica é que ele não se move, é completamente quieto, completamente estável, não sai de lugar. Nossas mentes podem saltar para lá e para cá, nossos companheiros podem ter altos e baixos, as coisas físicas, por serem a matéria, estão em constante movimento. Nenhuma coisa física é estável, especialmente do ponto de vista molecular. Se você pudesse olhar o que está acontecendo no mundo subatômico, você não encontraria nada parado, nada quieto. Agora, de tudo no universo, apenas Deus é estável e quieto. E outra coisa que não muda são as nossas verdades profundas. Por exemplo, eu sou uma alma. Eu estou aqui nessa peça. Todas são almas, igual eu. Temos qualidades profundas boas, só que estão enterradas por considerações mais superficiais. E se eu quisesse conectar-me com coisas mais profundas, eu posso. E as verdades profundas também são estáveis, que sempre são assim, são verdades perenes. Você espera 100 anos e essas verdades ainda são verdades, são as mesmas verdades.
que somos almas, esse mundo é o nosso palco, onde nós representamos os nossos papéis. Mas nós viemos de um mundo de luz, nós viemos de outra dimensão. Essa dimensão também existe permanentemente. Eu posso me conectar com esse lar. Então vamos fazer uma meditação nesse sentido. E depois vamos para a última letra do acrônimo. Então vamos fazer de novo, sentar nesse assento de comando, assim, eu estou com esse centro de autossoberania, e na tela da minha mente eu visualizo esse sol espiritual sutil que é Deus. Está simplesmente brilhando, por trás de tudo, inclusive. Igual que o sol físico está atrás das nuvens mais escuras, está lá brilhando no seu lugar, Deus também está por trás desse drama da vida, por trás dessa peça, por trás de tudo. Esse sol espiritual está lá simplesmente brilhando, uma fonte inesgotável de poder espiritual, de luz, de amor, de felicidade. E através da conexão mental e amorosa, eu posso me conectar com essa fonte e imediatamente sentir-me tranquilo e estável. Não importa o que esteja acontecendo fora, essa conexão é a mais sublime, a mais importante de todas. E aí, portanto, eu, através dessa conexão, minhas qualidades profundas são ativadas. E eu começo a, inclusive, intuir melhor sobre as coisas. Entender melhor as leis por trás das coisas, as verdades por trás das coisas. E a confusão desaparece, dissipa como uma nuvem diante do sol. Então vamos ficar nessa conexão maravilhosa por mais alguns instantes, eu e Deus e ninguém mais. E voltamos para considerar a última letra, que é a liberdade, ele. E evidentemente você vê essa cena aqui, poderia dizer que é um excesso de apego, mas certamente nós, como seres de luz, como almas, nós não nascemos acopladas a outras almas. Nem a coisas físicas, nem a nada aqui desse mundo, porque somos seres dessa dimensão de luz, além daqui do nosso lar, que os budistas chamam de nirvana, os cristãos de céu, né? E os hindus de Shantidam, lugar de paz. Então nós vemos aqui e simplesmente nos distanciamos de uma qualidade original nossa, que é a liberdade. E, obviamente, não é só uma questão do apego a pessoas, mas tudo aquilo para o qual nós nos apegamos acaba nos limitando, acaba nos prendendo. Eu posso, sim, ser amoroso com todos, mas não significa que tem que estar apegado. Não é a mesma coisa. Eu tenho que cuidar melhor, porque o oposto de apego é cuidar, não é desapegar-se. Se eu estivesse cuidando com amor verdadeiro, tudo, eu não estaria preocupado com o futuro daquilo que é próprio de apego, que o apego é a mãe de preocupação, né? E também, não apenas nos relacionamentos com as pessoas, mas com o meu próprio passado. Tem coisas do passado não resolvidas que ainda me prendem e me impedem a sentir-me livre. Eu tenho que, assim,
tirar as lições do passado, não ficar preso pelas cenas que passaram, e tomar as lições e ficar livre para poder ir para frente, né? Porque se você dirige um carro, sempre apenas olhando no espelho retrovisor, você vai bater, porque senão não vai ver nada na sua frente. Então, da mesma forma, para ir para frente, você tem que olhar para frente, não para trás. E para frente, sem olhar para trás, há apenas um caminho aberto. Não necessariamente algo que é consequência do passado. Também tem que estar livre das minhas ideias fixas, das minhas crenças que não me servem. Muitas das crenças populares são erradas, são teorias ainda, ou não necessariamente erradas, mas não são leis, são teorias. E há muitas e muitas que movem os seres humanos. Então eu tenho que olhar as minhas crenças e ver quais delas realmente me ajudam a ir para frente, a sentir-me mais leve, e quais delas me prendem ainda a práticas limitantes. E, finalmente, se a gente fala de liberdade, é a prática da consciência da alma. E nada mais. A alma é livre. Se você pega um pedaço de isopor e joga na piscina, flutua, porque a natureza do isopor é leve, flutua. Mesmo se você prende um pedação de isopor no fundo da piscina com uma corrente, ainda assim esse pedacinho de isopor vai querer flutuar. E a tensão é uma briga entre a corrente que prende e a necessidade de flutuar do isopor. Então, da mesma forma, eu como alma sou livre, sou leve, sou luminoso. E a tensão se tenho não é simplesmente por causa das coisas que me prendem, mas é porque eu sou uma alma livre. E essa liberdade briga com a prisão. E é por isso que tem essa tensão existencial. Então vamos como almas, vamos terminar nessa consciência muito especial. De novo, vou conduzir alguns pensamentos. De novo, parar, ir para dentro, sentar-se nesse assento de comando, mas especialmente, eu estou sentado nesse assento de comando com uma alma, um ser de luz. Eu sou um ser de pátria, eu sou um ser de luz. E só gozar desse estado por alguns instantes. Só como alma que eu tenho essa conexão com a fonte. Não de outra maneira. Portanto, eu vou voltar para... Clica, faça uma vez na sua imagem para... Esse aqui. Como fazer? Então, clica na sua imagem. Aqui? É. Só um minuto. Só um minuto. Eu apertei errado aqui algo. Só um segundo. Uhum. Ok. Eu não sei se melhorou, mas não é tão difícil. Claro que o mundo é confuso, claro que o mundo é maluco, mas existem soluções que eu posso, pelo menos, não apenas conviver eu com as situações que acontecem, mas eu posso ajudar outros.
Esse que é nosso dever. A transformação do mundo começa com a transformação da gente, do indivíduo. Agora, se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, vocês podem fazer no chat. E eu vou ver se dá para responder, né? Eu também aproveito, enquanto vocês estão pensando e ou escrevendo, já que é a última palestra do ano, desejar que vocês tenham uma experiência muito especial nesse fim de ano. Para muitos é uma época de compras, de festas, mas para outros é uma época de reflexão. E eu espero que vocês façam as reflexões necessárias para descobrir as suas soluções profundas dentro de si e trazê-las para fora, para que o ano 2019 seja melhor ano de sua vida. Esse é o nosso desejo aqui na Brahma Kumaris. Então aproveitem esse período para fazer, já que chama-se Natal, que tem a ver com nascer. O que é que vai nascer dentro de você? Daqui para frente. Tem alguma? Ainda não. Vocês podem escrever. Vocês estão lá sentados tão tranquilinhos, né? Se vocês têm alguma coisa a perguntar, podem aproveitar. Estamos aqui, às suas ordens. E aí também aproveitem, porque esse... Aqui, ó, que estratégia posso usar para desapegar-me? Repetir. Que estratégias eu posso usar para desapegar-me? Pois é, primeiramente e obviamente reconhecemos que é um aspecto da nossa insegurança que nos prende a pessoas e objetos. Que não é a mesma coisa com amor. Portanto, duas coisas que eu posso fazer. Uma, aprender a amar da forma mais liberadora possível. Que não é necessário colocar cola para garantir um relacionamento. O que garante algo ao longo prazo não é o desejo de prender, de ter algo só para mim, né? Ou de ter algo exclusivo. Mas o que garante uma relação de longo prazo é um amor que libera, não o que prende. Aí a segunda estratégia, como falei antes, aprender a cuidar melhor, porque é a incerteza de não saber que estou fazendo o melhor que me faça gerar preocupação. E aí eu gosto do exemplo que as pessoas, especialmente filhos, pessoas próximas, são como plantinhas. E aí, se eu sou responsável, eu só tenho que criar condições saudáveis de crescimento para essas plantinhas. Com a água de amor, com o solo de virtudes, com o solo do conhecimento, com o espaço suficiente de liberdade, de expressão, com a paciência do tempo, né, de esperar. E se eu fizer tudo isso com as pessoas, né, próximas, criando condições saudáveis de crescimento, isso diminui a insegurança e, portanto, o apego. E aí pode ser que, mesmo fazendo assim, a semente não germine bem. Então, nesse caso, não é meu problema. Eu fiz meu melhor. Então, se eu estou fazendo meu melhor, estou procurando amar,
da forma mais elevada possível, eu não tenho que me preocupar sobre como vou desapegar. Tudo bem? Alguma outra coisa? Tem. Gostaria de ouvir um pouco mais sobre a solitude da alma e como não cair em um processo de solidão. Essa é boa. Sobre a solitude da alma e para não cair na solidão. Na verdade, nós, no nosso estado original como alma, estávamos assim, únicos e não estávamos conectados com outros. Portanto, existe dentro da própria alma uma autossuficiência embutida. E aí eu devo desenvolver essa satisfação, tem outro nome, satisfação plena interna. Quanto mais satisfação plena interna eu tenho, não é problema estar só. Mas também não é problema estar junto com as pessoas. Que eu posso curtir esses momentos de solitude, porque é absolutamente essencial para ir nas profundezas, que eu não vou conseguir através de bater papo com os outros. Bater papo também é bom, mas tem seu momento. Eu não posso viver a vida toda batendo papo com outros, ou interagindo com outros. Eu tenho que estar bem só, mas também tenho que estar bem quando estou com as pessoas. Então, esse equilíbrio é necessário. Agora, se eu não estou trabalhando bem essa solitude, essa unicidade, de ser um, né? Inclusive, eu estou pensando aqui que a palavra solitude, em Hindi, tem a palavra ek, ek significa em Hindi, né? Em sânscrito também, ekta, eu estou só, eu sou único. Então, estou trabalhando isso e é necessário estar sem contato com os outros para ir nas profundezas da alma. Mas não posso viver lá sempre, né? Que eu tenho que interagir com os outros. Então, ter esse equilíbrio de gostar de estar sozinho e de gostar de estar com companhia, mas nem muito de uma coisa, nem muito do outro. Mas o silêncio me ajuda nisso, né? Que especialmente eu não tenho que falar sempre. Se eu estou numa conversa que não tem nada a ver, não tem nada a agregar, a não ser abobrinha, eu fico com a boca fechada, né? E se eu abro a boca é para falar coisa interessante, mas também eu não vou ficar assim, ignorando o mundo como ermitão, isso não é certo. É um equilíbrio entre eu estar bem comigo e eu estar bem com os outros. Outro? Estamos chegando ao fim, né? Mais uma. Qual foi o momento exato que você nasceu espiritualmente? Como foi essa experiência? Como foi o momento do meu nascimento espiritual? É difícil assim, localizar um momento, mas na verdade eu estava buscando. Eu estava em Londres. E eu entrei na nossa escola lá, eu não sabia que era um dos primeiros ocidentais, né? Isso foi no ano de 1975, em Londres. E tinha um pôster perto da porta que disse: "Você já passou por aqui antes". E naquele momento eu tive uma sensação de déjà vu, né? De ter visto aquilo em algum outro momento. Eu senti, puxa vida, tudo isso me parece tão familiar, essa vibração é tão familiar para mim, esse conhecimento é tão familiar para mim.
aí que me senti em casa. Eu acho que foi nesse exato momento que eu passei pela porta da Brahma Kumaris e volto. Foi muito forte essa experiência de que o lugar era familiar e as pessoas eram pessoas, pelo menos a vibração, não os rostos, mas a vibração era bem familiar. Eu estava em casa. Então foi isso. Última pergunta. Última. Neste mundo maluco, as pessoas se justificam culpando os outros quando algo lhes acontece. Como mostrar para elas que tudo é responsabilidade delas? Um dos pequenos vídeos eu falo sobre as desculpas, né, e como elas bloqueiam a verdade, porque restringem a capacidade de enxergar as razões mais profundas pelas coisas que acontecem. Se a pessoa está aberta para escutar, vai escutar, mas se não está aberto, tem que ter paciência, não tem outro jeito. Você não pode obrigar alguém a entender que ele mesmo é responsável por tudo que está acontecendo com ele, ou pelo menos, se há sofrimento, certamente ele tem uma parcela da causa daquela situação. E aí pode ser de longa data. Mas é difícil, a pessoa tem que trabalhar um pouco, pelo menos entender que é um ser espiritual operando através de um corpo físico. E aí, se ele entende-se tanto, pode ir mais profundo. Senão, não vai entender a profundeza de uma coisa assim. Porque é muito mais conveniente você culpar outros pelo mal que a gente está passando. E sem você pode até dizer, mas o sistema, o governo, sabe, a pobreza, o desemprego, etc. e tal, as condições alheias existem. Mas mesmo com todas essas condições existentes, por que alguns são vencedores e outros não? É porque esses que são vencedores acreditam em alguma coisa dentro deles. Nas mesmas condições, uns vencem e outros não. Uns sofrem e outros não. Então, por que os que não sofrem, o que estão fazendo de especial? É porque entendem alguma coisa mais profunda e acreditam na sua própria capacidade. E se você não acredita, na sua responsabilidade, você também não vai acreditar na sua capacidade. Tudo bem? Sim. Então, gente, bom fim de ano para vocês. Uma boa entrada em 2019, que tudo passe bem, que tudo corra bem, vocês tenham um excelente 2019. Então, Om Shanti e saudações de paz. E boa noite. E esse vídeo vai ser disponível? Sim, nos próximos dias. Nos próximos dias, esse vídeo vai estar disponível no site da Brahma Kumaris. Tudo bem? Vocês podem mostrar para os outros. Boa noite. Tchau.